Ministério da Saúde para a atualização de informações sobre o coronavírus. Acompanhe com a gente. Mas essa coletiva digital, né, nós temos os jornalistas que enviam as perguntas pelo nosso grupo já previamente cadastrado. A mesa, eu vou fazer uma apresentação visual também para que todos possam acompanhar. Nós temos o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, e aqui é o secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson Kleber de Oliveira. Por favor, secretário. Antes de começar, eu quero também comunicar que a gente tem a presença da doutora Socorro, diretora da OPAS no Brasil, e também o representante do CONASEMS, doutor Mauro, que representa aqui o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Vamos começar com o secretário Anderson, fazendo a atualização dos dados. Boa tarde a todos. Os dados de hoje são os seguintes. No Brasil, nós temos 2.201 casos, 46 óbitos, com letalidade 2,1, abaixo da média global. Na região norte, temos 82 casos, total, 33,7% do total de casos. No Brasil, Acre, 17, Amazonas, 47, Amapá, 1, Pará, 5, Rondônia, 3, Roraima, 2, Tocantins, 7, sem registros de óbitos na região norte. Região Nordeste, 354, 16,1% do total de casos. Alagoas, 7, Bahia, 76, Ceará, 182, Maranhão, 8, Paraíba, 3, Pernambuco, 42, Piauí, 6, Rio Grande do Norte, 13, Sergipe, 15. Sudeste, 1.278 casos, 58,1% do total. Espírito Santo, 33, Minas Gerais, 130, Rio de Janeiro, 305, São Paulo, 810. Aqui, na região Sudeste, nós temos 46 óbitos concentrados em São Paulo, 4,9%, e Rio de Janeiro, 2%. Centro-Oeste, 217 casos, 9,8% do total. Distrito Federal, 160, Goiás, 27, Mato Grosso do Sul, 23, Mato Grosso, 7, sem registros de óbito. Região Sul, 270 casos, 12,3% do total. Paraná, 65, Santa Catarina, 107, Rio Grande do Sul, 98, sem registros de óbitos, 2.201 no total, 46 óbitos, 2,1%. Renato, podemos começar as perguntas. De quem? Como houve muita demanda sobre testes, secretário, eu gostaria de retomar esse assunto. Pois não. E a gente fez uma. Então o secretário Anderson vai fazer uma apresentação especificamente sobre os testes antes de começarmos as perguntas. É isso mesmo. Para tentar explicar um pouco melhor a evolução da estratégia e ampliação da estratégia de vigilância e diagnóstico, vigilância epidemiológica laboratorial do coronavírus, nós estamos ampliando os testes, principalmente entre profissionais de saúde e de segurança, para ficar mais claro para a sociedade o que é esta ampliação. Vão acontecer outras, nós estamos trabalhando, porque nós estamos iniciando a organização do sistema, e cada dia nós estamos conseguindo organizar e adquirir mais insumos. Então, o Ministério da Saúde amplia testes para profissionais de saúde e segurança. Nós teremos 2 testes diferentes disponíveis para a sociedade.
O RT-PCR é um teste molecular que detecta o vírus na amostra nos primeiros dias da doença. O teste rápido é um teste que é feito na ponta do dedo, uma gotinha, para verificar os anticorpos, para saber se eu tive contato com o vírus e, assim, tomar medidas de vigilância. Então, neste momento, nós definimos a aplicação dos testes, este teste de sorologia, em profissionais de saúde e segurança, além da verificação de casos graves e óbitos, no caso do RT-PCR. Então, nós estamos trabalhando com uma estratégia combinada. Essa estratégia combinada vai nos permitir ganhar escala, identificar um número maior de casos, para poder aumentar a precisão das medidas de isolamento e, ao mesmo tempo, no caso dos profissionais de saúde e segurança, garantirmos a manutenção dos serviços prestados, porque nós precisamos retomar, muitos profissionais estão em isolamento e nós precisamos que eles retornem para as unidades de saúde com segurança para atuar dentro da unidade. Então, o teste molecular, que é esse teste que depende de uma máquina para fazer, ou seja, o teste RT-PCR é um teste que é feito no laboratório. Então, eu tenho que colher a amostra do nariz ou da garganta e mandar para um laboratório. Ele não é feito na unidade de saúde, ele não é feito em locais sem estrutura, só em laboratórios. Este teste, ele é utilizado já na rotina do Brasil. Nós utilizamos ele há muitos anos para diagnosticar casos graves de síndrome respiratória e também os casos leves por meio de amostragem em unidades sentinelas. Com isso, nós iremos divulgar os endereços das unidades sentinelas para que todos vocês possam acessar no site e conhecer se na sua região tem alguma unidade sentinela. Para atingir um volume grande de pessoas, como ele depende de máquinas e depende de uma capacidade grande de produção e realização dos testes, nós precisamos adquirir esses materiais de vários fornecedores de várias formas. E, desta maneira, vários estão oferecendo para o governo federal e disponibilizando de acordo com a disponibilidade. É como se esse aqui tem uma precisão diferenciada, que é o seguinte: alguns testes eles só servem em determinadas máquinas, outros não. Então, essas máquinas não podem receber, é como se fosse um cartucho de uma impressora, que só serve naquele tipo de impressora. Eu não posso receber um cartucho de impressora de outra marca, porque ela não vai funcionar. Então, com isso, nós estamos recebendo as ofertas e aqui nós já adquirimos, para os próximos 3 meses, 1 milhão de testes. Nós já entregamos 32.576 testes. A última leva, o último lote de entrega foi agora no sábado e no domingo. Chegou nas unidades na segunda, durante o dia. Até o dia 30 de março, até a próxima segunda-feira, teremos mais 2 milhões de testes que a Fiocruz adquiriu os insumos na China e está montando esses testes para a gente. A Petrobras, por meio de doação, está doando 600 mil testes para usar nessas máquinas específicas. Então, são mais 600 mil. Outras empresas privadas, como a Abbott e outros fornecedores, estão fazendo ajustes nas máquinas das marcas deles para que a gente possa utilizá-la. Exemplo, a máquina que é usada para testar tuberculose e testar HIV, é uma máquina chamada GeneXpert, é um point of care. Essa máquina está sendo adaptada para que a gente possa utilizá-la para testar o coronavírus. É uma grande vantagem. Então, a gente está ampliando a capacidade. Isso foi uma negociação com essas empresas privadas. E estamos adquirindo aqui 1,3 milhão de testes. Estes 1,3 milhão, mais 2 milhões, mais 1 milhão,
todos são compras públicas, com recursos do Ministério da Saúde. Aqui embaixo, nós estamos numa negociação com fornecedores para adquirir 10 milhões de testes. Com isso, vamos atingir, numa primeira etapa da estratégia de vigilância laboratorial, 14,9 milhões de testes RT-PCR para testar pessoas doentes internadas, pessoas com sintomas leves por amostragem em unidades sentinelas, e esses 10 milhões que nós estamos em negociação, porque é um volume muito grande, nós estamos trabalhando com parceria com a iniciativa privada. Para vocês terem ideia, o RT-PCR, nós temos a Fundação Oswaldo Cruz. A Fundação Oswaldo Cruz, quando ela coloca todos os seus laboratórios, todas as suas máquinas para realizarem os testes simultaneamente, nós temos uma capacidade de produção de 4.000 testes por dia. Os laboratórios centrais do Brasil, cada estado tem um, são 27. Nós temos uma capacidade, se todos os laboratórios centrais trabalharem ao mesmo tempo, nós temos capacidade de 2.700 testes por dia. Então, atingindo, nós já temos uma capacidade de 6.700 testes por dia, a nossa capacidade instalada. Só que é importante esclarecer que a gente continua tendo HIV, dengue e outras doenças. Então, essas máquinas não são exclusivas para testar apenas coronavírus. Nós utilizamos essas máquinas para outras doenças. Com isto, estamos numa parceria com a iniciativa privada, adquirindo máquinas maiores, grandes, que vão permitir fazer, cada máquina consegue fazer até 1.000 testes por dia, só uma máquina. Então, a gente está adquirindo essas máquinas e, enquanto essas máquinas não chegam, estamos organizando em escala, por meio também de empréstimo com a Embrapa, com a polícia, com outros parceiros, a gente está organizando uma estratégia para colocar essas máquinas num lugar só e fazer uma grande produção de teste RT-PCR simultaneamente, até que essas máquinas grandonas cheguem. Até porque nós estamos no início desta epidemia. Então, RT-PCR é esta situação, né? Então, nós estamos ampliando, só agora com esses 2 milhões de testes, com a quantidade de exames que nós temos em torno de... Eu não me recordo exatamente o número, mas são mais de 40 mil registros na base. Tem muito registro que é duplicado, que não bate com a definição. Então, esses registros estão sendo limpos. Mas tem muitas pessoas que estão testando. Para cada caso positivo, nós estamos avaliando qual o número de testes que eu tenho que fazer. Inicialmente, é em torno de 1.500, a depender da velocidade e do estágio da epidemia em cada local. Para isso, precisamos ter muitos testes, porque a compra do teste não é exatamente o número de pessoas positivas que eu vou ter. É o número de pessoas que eu vou testar. E muitas serão negativas ou serão inconclusivas. Nós não teremos como diagnosticar. Bom, eu expliquei um pouco mais detalhadamente porque o RT-PCR é um teste que envolve estratégias diferentes. Já o teste rápido, que é o teste da gotinha, parecendo uma glicemia, este teste eu faço em locais fora do laboratório. Ele é mais simples, só que ele tem limitações. E nós estamos utilizando ele como uma estratégia de triagem na emergência. Então, ele é para garantir a segurança dos profissionais em serviços de saúde pública, numa primeira etapa, demonstrando-se qualidade, demonstrando-se a operação, porque como nós não temos esse teste na nossa rede, em poucos dias nós teremos a capacidade de saber se também colocaremos esses testes para
unidades de saúde. Então, para a população em áreas específicas, em cidades com mais de 500 mil habitantes. Mas isso é numa segunda etapa. Nesta primeira etapa, profissionais de saúde e serviços de segurança. Além disso, nós compramos 3 milhões de testes por meio da Fiocruz, que teve capacidade de negociar esses testes na China. Esses testes já estão em trânsito, devem chegar até o dia 30 de março. Chegando esses testes até segunda-feira, nós já vamos iniciar a aplicação dessa metodologia na nossa estratégia. E a empresa privada, que já foi falado aqui, a Vale vai doar 5 milhões de testes, inicialmente chegando na próxima semana 1/5 do total dessa quantidade. Então, nós estamos organizando a estratégia, até porque não tem como fazer todos os testes simultaneamente, estamos descentralizando o diagnóstico, estamos ampliando a estratégia de vigilância para conhecer a doença melhor, para caracterizar a história natural da doença. No total, por isso que dá 22,9 milhões, sendo 14,9 milhões do teste molecular, que precisa ir para o laboratório, e 8 milhões de testes que vão para a unidade de saúde. Pronto. Além disso, para que tudo isso funcione, nós temos que ter estratégias e protocolos. Com isso, nós estamos estabelecendo uma testagem dos casos mais leves, com várias parcerias, com universidades, pesquisadores, para nos ajudar a entender essa doença. Então, o Ministério da Saúde está elaborando um protocolo novo que vai definir esta testagem do RT-PCR, que é aquele teste que precisa da máquina, em postos volantes ou unidades de coleta nas cidades, espalhada em praças, em locais estratégicos, em cidades com mais de 500 mil habitantes. Então, nós vamos conhecer melhor. Possivelmente, o Brasil deva ser um dos países que vai ter o maior número de casos, porque nós vamos testar muita gente e a nossa letalidade vai ficar mais próxima do real. Então, nós estamos trabalhando para conhecer essa doença e contribuir com a sociedade internacional, uma vez que a OMS orientou que nós devemos testar. Como a OMS orientou que nós devemos testar, assim estamos fazendo, trabalhando duramente, apesar de termos considerado que poderíamos estar trabalhando com uma estratégia um pouco menos intensa, mas orientação do OMS a gente segue e a gente está seguindo dessa maneira. A ideia é utilizar a estratégia em cidades com mais de 500 mil habitantes como uma estratégia de contenção de surtos, porque nós temos nestes locais maiores aglomerações, comunidades mais densas, pessoas morando mais próximas umas das outras. Para conseguir avançar também na nossa estratégia de rotina, que é a vigilância de síndrome respiratória, naquela doença leve, em algumas unidades, nós já temos 168 unidades. Então, várias cidades, em cada uma dessas unidades, que são policlínicas, ou alguns hospitais, que já recebem, que monitoram, que atendem casos de síndrome gripal, de respiratória. Nesses locais, as pessoas são atendidas e algumas dessas pessoas colhem amostras. Esta é a estratégia de vigilância sentinela. O objetivo desta vigilância é nos ajudar a monitorar a tendência dessa doença. Se ela está subindo mais rápida, se está indo mais lenta. Ela não é um objetivo fazer diagnóstico clínico das pessoas somente para que a pessoa saiba se ela tem o vírus ou não. E é importante a gente dizer que o teste ele não influencia no tratamento, porque
o médico não precisa saber se tem coronavírus para orientar as pessoas o cuidado. Então, o teste é para complementar o cuidado, é para complementar a estratégia de vigilância, principalmente para evitar que outras pessoas fiquem em contato com quem está doente, em algumas condições. Então, deste modo, estamos trabalhando, e aqui estamos com o CONASEMES e com o CONAS, para ampliarmos, porque tem áreas, tem estados do Brasil que não tem nenhuma unidade sentinela. Então, nós estamos agora não só ampliando a rotina, porque vamos deixar um legado para a sociedade brasileira, a automação dos laboratórios e também ampliação da vigilância sentinela de vírus respiratórios em todos os estados do Brasil. Nós não queremos que nenhuma região de saúde de nenhum estado do Brasil deixe de ter unidade sentinela de vigilância de síndrome gripal. Eu creio que hoje ficou mais claro a compreensão desses testes, destas metodologias. Para algumas pessoas ainda é complexo, mas nós estamos trabalhando em vídeos, em materiais, para tornar essa explicação ainda mais didática, ainda mais acessível, porque nós queremos que toda a população tenha acesso e compreensível do que nós estamos estabelecendo. Todas as medidas, custo, fornecedor, quanto custa, isso tudo estará disponível no site do Ministério da Saúde oportunamente. Muito obrigado. Renato, antes da gente começar as perguntas, eu só queria enviar aqui, de parte do Ministério da Saúde, de toda a equipe do Ministério da Saúde, a nossa solidariedade ao nosso colega, doutor Davi Uip, que está em São Paulo. Doutor Davi Uip, com certeza, vai fazer falta para São Paulo, vai fazer falta para o Ministério da Saúde. É uma pessoa que nos inspira muita confiança, que tem nos ajudado muito. Mas a gente espera que o doutor Davi possa, mesmo de casa, continuar nos ajudando. Então, o nosso abraço e nossos votos aí de um pronto restabelecimento para o doutor Davi. Pode começar, por favor, Renato. Hoje nós vamos seguir à risca a orientação que é dada aqui no nosso grupo de uma pergunta por veículo, O veículo, quando a gente fala, é o jornal que ele representa, Tem algumas mídias que têm diversos jornais, e a gente vai pegar a primeira pergunta. Se foram feitas outras perguntas, a gente considera sempre a primeira. Só para vocês terem uma ideia, só de primeiras perguntas de jornalistas que participam na nossa plataforma, já temos 30, o que dá cerca de 1 hora aí de coletiva. Então, a regra escrita é a regra que está valendo também hoje na coletiva. Nós, para efeito de organização, nós separamos as perguntas não por ordem de chegada, mas por temas. Então, nosso primeiro tema são casos e óbitos. Ardiles Moreira, portal G1. A plataforma do Ministério da Saúde sobre os casos de Covid-19 está fora do ar desde quinta. Por isso, gostaríamos de ter acesso aos seguintes dados de casos suspeitos, total de hospitalizados com faixa etária e gênero e perfil dos mortos, faixa etária, gênero e tipo de transmissão. Não, vamos responder na sequência. Essa questão da plataforma, nós estamos fazendo uma alteração importante na plataforma e a gente pede para vocês um pouco de paciência, porque quinta-feira nós vamos apresentar, o secretário Anderson e a nossa equipe do DataSUS estão trabalhando dia e noite para quinta-feira poder apresentar a nova plataforma já com uma quantidade de informações muito relevantes e com certeza vai atender a expectativa de todos vocês. Por enquanto, nós vamos continuar mostrando os dados nessa planilha de Excel, os dados referentes aos casos confirmados, aos número de óbitos e à taxa de letalidade por unidade federada. E, a partir de quinta-feira, nós vamos ampliar com uma série de outras informações. Letícia Casado, do New York Times. Qual a estimativa de quanto está subestimado esse número de casos confirmados, já que poucas pessoas estão sendo testadas? O Einstein estima que o número seja 15 vezes maior do que o registrado. O Ministério tem o mesmo cálculo? Isso já foi informado aqui, o secretário Anderson já disse várias vezes. Todos os trabalhos e todas as investigações que foram feitas, de cada 100 pacientes com coronavírus, nós conseguimos identificar 14.
86% das pessoas que têm coronavírus não são identificadas, ficam sem diagnóstico. Isso ocorre no mundo inteiro e deve ocorrer também no Brasil. Vladimir Neto, Jornal Nacional. Diante da evolução do número de casos no Brasil, como vocês avaliam a efetividade das medidas tomadas até aqui? Elas estão dando resultado na avaliação do Ministério da Saúde? Nós vimos trabalhando com um índice que seria baseado na evolução dos demais países, de um acréscimo no número de casos confirmados de 33% por dia. Isso significa que a cada 3 dias nós teríamos o número de casos dobrado, multiplicado por 2. Isso tem acontecido. Diariamente nós estamos acompanhando isso e nós estamos ficando abaixo, geralmente abaixo dos 33%. Então, a curva de crescimento ela está muito dentro do que nós esperávamos, dentro da nossa expectativa. Cristina Lemos, Record TV. Qual a eficiência dos testes rápidos? Procede a informação de que esse tipo de teste só detecta a doença após vários dias de sintoma? Secretário Anderson. Perfeito, Cristina. É exatamente isso, porque é um teste sorológico. Ele vai detectar o anticorpo. Ele vai falar se você teve ou não contato com o vírus. Aline Barcelos, SBT. Há mudança no protocolo para ampliar os testes para a Covid-19 para que tais sintomas de gripe... Há mudança no protocolo para ampliar os testes para a Covid-19 para quem tem sinais de gripe, ou seja, não apenas para pacientes que estejam internados? Isso já é feito, como eu mencionei na minha apresentação. Todos os casos leves, eles são testados em unidades sentinelas, de acordo com a amostragem, para monitoramento da tendência e velocidade da doença, não para diagnóstico clínico. João Pedro Melo, Band News FM. Quantos pacientes já foram curados para o coronavírus no Brasil? Há alguma estatística com relação a exames que foram feitos após o período de quarentena e que deram negativo para o Covid-19? Esse é um trabalho que nós estamos discutindo. Acabei de ter uma conversa com o doutor Marcelo Buratini, de São Paulo, e com esses testes rápidos que nós estamos agora adquirindo, e vamos fazer exatamente essa análise. Em relação ao número de pacientes que já foram curados, a partir de quinta-feira, na nossa nova plataforma, esse tipo de informação poderá ser disponibilizado. Os pacientes que tiveram alta dos hospitais, então isso, a partir de quinta-feira, vocês terão. Camila Mota, BBC Brasil. O governo pretende, em algum momento, mudar a abordagem em relação aos testes, hoje restrita aos casos graves? Já foi respondido. Carolina Moreno, TV Globo. Em 5 dias, o Brasil teve um salto de cerca de 220% no número de casos confirmados, mesmo sem testagem em massa, e já entrou no grupo de 20 países com mais casos. Esse aumento foi maior do que a variação em todos os 10 países com o maior número de casos. O governo federal considera que o baixo número de testes aplicados até agora esteja escondendo ainda mais essa tendência? Estamos conseguindo rastrear a doença no Brasil adequadamente? Não é verdade essa afirmação. O Brasil não é o país que tem a maior variação entre os 10 países. Nós estamos abaixo da média entre os países. Então, essa informação não procede. O crescimento está dentro da expectativa e aqui a gente mostra o Brasil é o verde. Essa é a curva a partir do caso número 100 de vários países. Itália, França e Alemanha. Colocamos países que têm relevância. Alguns porque têm um número de casos muito grande, como é a Itália, outros porque têm um número de casos pequeno, como é a Alemanha. E o Brasil segue. Até o dia 11, após o 100º caso, dentro da média. Então, essa afirmação é absolutamente inverídica. Renata Maris, Época Globo. Se o governo chegará ao total de 22,9 milhões de testes comprados, conforme noticiado,
explicar quantos serão laboratoriais, quantos serão testes rápidos, quanto será gasto com esses testes e qual o índice de confiabilidade dos testes rápidos que são adquiridos. Não há risco de falso negativo dos testes rápidos aplicados, se é que serão aplicados em profissionais de saúde, fazendo com que eles, mesmo com o vírus, permaneçam nos ambientes hospitalares? O teste rápido, ele tem nesse primeiro protocolo, por isso que nós explicamos agora, os números estão na apresentação, eles têm limitações. Pelo fabricante, a sensibilidade dele é de 86%, especificidade de 93%. Nos primeiros testes que nós fizemos agora, até o 4º dia, tem dado uma especificidade elevadíssima e uma sensibilidade mais baixa, mas é esperado porque a conversão sorológica, ela se dá a partir do 5º dia. Então, nós estamos ainda monitorando essa primeira leva que vai chegar. Ela vai ser para compreender, o Brasil será o primeiro país a testar em escala esse teste rápido. Então, nós teremos aqui muitos olhares do mundo inteiro querendo entender como é que a dinâmica desse teste e nós esperamos que ele saia exitoso. Agora, ele é um teste de triagem, não um teste diagnóstico clínico. Então, nós temos uma precisão quando ele é positivo e é sintomático, mas temos a precisão, ela é muito baixa, a sensibilidade é baixa nos primeiros dias da doença, por isso que só pode ser utilizado depois quando o IgM, que é o anticorpo que vai mostrar uma infecção recente, começa a aparecer em volume suficiente para poder ser detectado pelo teste. Valor da aquisição, a gente pode passar mais adiante. O valor da aquisição, nós vamos passar por meio da assessoria de imprensa, porque são vários fornecedores, a gente vai colocar todos esses valores. Alguns são doações, nós colocaremos todos esses valores no ambiente do site do Ministério da Saúde. Então, muito em breve, colocaremos lá esses dados assim que nós tivermos fechado esses valores. O que já está fechado, o que nós já nos comprometemos com a Fundação Oswaldo Cruz, a gente já passa via assessoria de comunicação. Carlos Lins, Poder 360. Quais são as previsões do governo para a quantidade, data de chegada e aplicação dos testes de coronavírus na população? Quantas pessoas devem ser testadas até o final do mês? Então, nós colocamos aqui agora, até o dia 30, teremos 2 milhões de testes RT-PCR, mais 3 milhões de testes rápidos. Além desses, tem as entregas dos outros fornecedores de teste rápido. Então, isso tudo está na apresentação e mais detalhamento podemos passar pela assessoria da comunicação. São perguntas similares, mas eu vou ler. Pedro Campos, TV Bandeirantes, como está a questão da aquisição de novos testes de Covid-19? Quando estará disponível? A intenção dessa ampliação, a aplicação do número de testes é testar o maior número de pessoas? Qual é o montante de dinheiro envolvido nessa aquisição? Bom, é importante esclarecer o seguinte: nós estamos buscando toda disponibilidade de testes no mercado internacional. Neste momento, a Índia acabou de fazer um bloqueio por 21 dias de todo o território nacional indiano. A China está com dificuldade de fornecimento de insumos. A Roche, que é uma das fornecedoras de máquina, não está conseguindo suprir o mercado internacional. Então, nós estamos usando toda a possibilidade, toda a capacidade instalada no território nacional. Então, estamos com a Embrapa, Ministério da Agricultura, Polícia Federal. Estamos negociando com estes parceiros para emprestar as suas máquinas para que a gente possa rodar o maior número de testes. O esforço é hercúleo. Estamos enfrentando uma pandemia, possivelmente a maior pandemia deste século, assim como foi em 1918. Esperamos que seja menos letal do que foi a pandemia de 1918. Então, este processo da questão dos testes, ele está em construção. Para que a gente possa enfrentar o pico da epidemia, nós temos que ter a capacidade de produção de testes da ordem de
30 a 50 mil testes por dia. Esta é a escala que nós temos que chegar. Então, nós não temos essa escala ainda, nós não temos isso agora. Então, nós vamos chegar nas próximas semanas, aproximar o máximo possível destes valores, que são valores de referência. Lembrando que nós já temos instalado uma capacidade de 6.700 testes por dia. Então, na medida que nós chegarmos com mais testes, com mais insumos, não adianta só ter a máquina, não adianta só ter o teste. Temos que ter as duas coisas. Temos que ter equipamento de proteção. Temos que ter pessoas treinadas para manusear esses insumos. Então, todos estão se voluntariando, todos estão se disponibilizando, estamos com parcerias, com apoio e com a participação, e agora o governo federal instalou o Comitê de Operações na Presidência da República. Nós fazemos parte desse comitê, integrando todo o esforço operacional que o Ministério já vem fazendo. Então, nós estamos ganhando musculatura e vamos enfrentar essa epidemia. Gustavo Gantois, do J.Info. A exemplo dos Estados Unidos, o governo brasileiro avalia manter a política de isolamento apenas para os grupos de risco, com o objetivo de diminuir o impacto econômico do coronavírus no país. Em caso positivo, a partir de quando isso seria possível? O entendimento do Ministério da Saúde é que o surto, ou a epidemia, ou a pandemia, ela tem um ciclo natural. E ela só vai começar a reduzir o número de casos quando nós tivermos pelo menos 50% da população já com contato com a doença. Portanto, as recomendações do Ministério da Saúde continuam sendo a que nós estabelecemos já em portarias anteriores. A recomendação do Ministério da Saúde é para que todas as pessoas sintomáticas aguardem em casa, fiquem em isolamento domiciliar, juntamente com todos os seus familiares, por um período de 2 semanas. Além desta recomendação, o Ministério da Saúde recomenda que todas as pessoas com mais de 60 anos permaneçam nas suas residências e só saiam da sua residência para atividades que são necessárias, extremamente importantes, como é, por exemplo, consultar, fazer hemodiálise, buscar atendimento médico, adquirir alimentos. Essas recomendações permanecem as mesmas. Nós reconhecemos com atitudes, com medidas que estão sendo feitas por outros locais, mas as nossas recomendações continuam sendo essas. Até porque, se nós mantivermos a população totalmente trancada durante 2 semanas, o que acontecerá a partir do 15º dia, quando as pessoas deverão sair deste isolamento? De alguma maneira, essas pessoas terão contato e terão a presença do coronavírus. O que a gente espera com essas medidas é reduzir a velocidade do número de pessoas doentes, de pessoas que precisam de internação hospitalar e, principalmente, que diminua a velocidade das pessoas que necessitem de leitos de UTI. Essas são as recomendações do Ministério da Saúde nesta data. Nós estamos sempre dizendo que nada é definitivo, mas, até o presente momento, essas são as recomendações do Ministério da Saúde. Eu peço para o secretário Anderson complementar se tiver alguma outra informação. Todas essas medidas estão sendo moduladas ao longo do tempo, né? Nós estamos aqui, eu, secretário Gabado, com o ministro Mandetta, todos os demais secretários, discutindo com os secretários estaduais e municipais a adequação da medida de acordo com a realidade de cada local, né? Temos que adaptar agora ao longo do tempo, porque nós estamos agora conhecendo um pouco mais da velocidade dessa doença. Por isso que o teste rápido é importante, por isso que a medida de isolamento é importante, por isso que nós estamos fazendo também a campanha de vacinação contra a influenza. É uma medida também para reforçar essas atividades. E aí, secretário Gabado, até agora, 24 de março de 2020, às 16 horas, conseguimos aplicar 1.478.000 doses, 478.650 doses no público geral.
Desse, 78%, 78,3%, ou seja, 1.478.650 foram aplicadas em idosos e 5,3% em pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a vacina. Nós vamos, em breve, consolidar esses dados até sexta-feira para dar uma informação mais completa, e essa estratégia de vacinação tem tudo a ver com as medidas, porque a gente vê que as pessoas estão compreendendo a estratégia, estão aderindo à estratégia do Ministério da Saúde com os estados e municípios fazendo medidas estratégicas para vacinar as pessoas em escolas, locais abertos, fazendo várias iniciativas com farmácias. E aí eu quero cumprimentar o presidente Mauro, parabenizar o Conasems e todo o apoio para que a gente conseguisse esse êxito. Ainda estamos longe do final, 1 milhão de 75 milhões. Então, temos ainda que continuar orientando as pessoas para se vacinar e ficar em quarentena até que a gente tenha orientações adicionais. Uma vez que foi falada a questão da vacinação, eu queria fazer uma observação que eu acho que é importante. Nós iniciamos a vacinação na segunda-feira e hoje nós temos muitas reclamações de locais onde o quantitativo de vacinas foi insuficiente para atender a demanda. Nós tínhamos duas possibilidades. Normalmente, o que a gente faz? Nós esperamos receber do Butantan um quantitativo de vacinas suficientes para fazer a distribuição para os estados, para que os estados possam distribuir para os municípios, para que os municípios possam distribuir para a sua rede de unidades básicas. E aí não falta vacina. Neste caso, nós optamos em fazer uma antecipação. Para fazer a antecipação, nós estamos disponibilizando, à medida que o Butantan conclui o processo de fabricação da vacina, nós vamos distribuir. Então, a população e os meios de comunicação têm que ter um pouco de compreensão desse processo. Para antecipar, a gente vai liberando as vacinas à medida que elas vão sendo fabricadas. A outra opção era não fazer agora, não iniciar agora, esperar ter um quantitativo suficiente de vacinas para que, com a distribuição, elas não faltassem. Optamos pela primeira hipótese e acho que nós acertamos, antecipar a vacina. Agora, tem que ter compreensão. Se todo mundo quisesse vacinar no primeiro dia, no segundo dia, não vai ter suficiente. Mas, todos os dias, nós estaremos mandando 1 milhão de doses de vacina para todos os estados. 1 milhão de doses de vacinas diariamente. Esta é a produção que está sendo feita. Começamos com 10 milhões. E começamos com 10 milhões. Mas, eventualmente, porque os estados têm que distribuir para os municípios, têm que distribuir para os postos, eventualmente um ou outro município ou um ou outro posto ficou com uma quantidade de vacina insuficiente para atender a demanda. Isa Staciarrini, da CBN. Há algum temor com o rigor ou impacto ainda maior na economia para não decretar quarentena total, como fizeram outros países, a exemplo da Itália, para impedir as pessoas de sair nas ruas? Olha, não é questão de ter temor. Nós estamos avaliando diariamente. Nós estamos consultando as pessoas, os especialistas, nossos consultores, que nos ajudam tecnicamente. Estamos analisando a situação no mundo. E a posição do Ministério da Saúde, nesse momento, é essa. Pode ser que a gente tenha que mudar nos próximos dias ou nas próximas horas. Nesse momento, as nossas recomendações são essas que estão estabelecidas em portarias ministerial. Juliana Contaifer, Metrópolis. Qual é a recomendação para os casos confirmados que já completaram os 14 dias de quarentena? Alguns pacientes não têm médico responsável pelo caso, já que estão isolados em casa. Uma boa pergunta da Juliana, agradecer, porque essa é uma confusão e nós precisamos preservar o serviço de saúde. Não faz sentido pedir que a pessoa, ao final do 14º dia, tenha que ir para uma unidade de saúde. Terminou o período de isolamento, pode sair do isolamento e voltar à sua vida normal, não tem que ficar em isolamento. Então, é simplificar. Não tem que fazer novo teste, não tem que ficar fazendo uma nova consulta para saber se já está bem ou não. A não ser que ela tenha alguma condição de saúde que necessite de uma consulta clínica. Mas aí é por outras causas, por outras condições. No caso do coronavírus, concluiu os 14 dias, vida que segue, vida normal, sai do isolamento. Débora, Rádio Gaúcha. Se o
travamento absoluto do país é péssimo para a saúde, como diz o ministro Luiz Henrique Mandetta, porque o Brasil não estabelece medidas restritivas unificadas. Como isso pode ser atenuado? Já foi dito que sem medidas restritivas, casos podem dobrar em três dias. O Sistema Único de Saúde, ele é descentralizado. E os estados e os municípios têm as suas prerrogativas e têm as suas liberdades para tomada de decisão. Isso de ter uma medida que seja unificada no país não serve para a configuração do país, do Brasil. Então, a gente continua dando as recomendações, mas os estados e municípios têm liberdade para tomar medidas dentro das suas prerrogativas. Quanto à questão de que, se nós não fizermos nada, vai ter um crescimento... Aliás, a última parte da pergunta, levanta um pouquinho, porque senão eu estou perdendo a primeira... Isso, aí, a parte final. Já foi dito que, sem medidas restritivas, os casos podem dobrar em 3 dias. Não. A nossa expectativa é que, com as medidas que nós estamos tomando, nós tenhamos uma curva de crescimento de 33%. Ou seja, que vai dobrar a cada 3 dias. Essa é a expectativa que nós temos com as medidas que estão sendo tomadas. Se nós não tomássemos nenhuma medida, a expectativa de crescimento seria muito maior do que essa. Jonas Valente, Agência Brasil. Qual a avaliação do Ministério da Saúde sobre o que deve ser feito a partir do período de 15 dias de quarentena dos decretos estaduais, prorrogar a quarentena e para quem está em isolamento de 14 dias, após o fim volta às atividades, ou continua em casa? Isso eu falei inicialmente, esse é o grande problema. O que nós vamos fazer a partir do 15º dia? Nós vamos continuar com as mesmas recomendações. A partir do 15º dia, são as mesmas que nós temos hoje. Pacientes sintomáticos, isolamento domiciliar. Ele e sua família. Pessoas com mais de 60 anos, isolamento domiciliar. Só sai do domicílio para fazer atividades que sejam extremamente importantes. Com a implantação dos testes rápidos e com a ampliação dos testes que nós estamos fazendo, nós vamos ampliar essa restrição para os casos que der positivo. Então, além de nós orientarmos para os que os sintomáticos fiquem em casa, com os testes rápidos, nós vamos ter um outro elenco de pessoas que, por ter positivo o teste, também serão recomendados a fazer isolamento domiciliar. Essas são as orientações do Ministério da Saúde. Completando a fala do Dr. Gabardo, a medida de quarentena, ou seja, a medida de isolamento global de uma cidade, no caso aqui em Brasília, onde nós moramos, as pessoas estão em isolamento, muitas estão em isolamento, combinado. Nem todo mundo está com sintoma, nem todo mundo está infectado, mas está todo mundo porque alguns serviços estão parados. Então, se para o serviço para diminuir o fluxo de pessoas. Isso é diferente do isolamento do sintomático, que é aquela pessoa que está doente e está em casa, tem que ficar em casa. No caso de um isolamento de uma cidade inteira, você está querendo diminuir o fluxo de pessoas circulando naquela cidade, mas ainda continua algum tipo de fluxo. Os hospitais têm que funcionar, a segurança tem que funcionar, né? Os supermercados. Então, cada cidade, cada localidade fez a sua estratégia. Nós estamos monitorando a velocidade da transmissão, porque o difícil não é fechar, o difícil é abrir. Então, nós estamos agora trabalhando para dar apoio, auxiliar e orientar melhor as medidas, porque as medidas foram locais. Nós fizemos recomendações gerais, mas as medidas foram tomadas localmente. Então, estamos agora compreendendo. Novamente, eu reitero, é uma doença nova, os processos são novos, estão sendo adaptados, adequados e contextualizados à nossa realidade. Baseado no que nós estamos trabalhando, estamos seguindo o plano conforme foi planejado lá em janeiro. Estamos dando seguimento a uma estratégia. Obrigado.
Perguntas relacionadas. Rafael Bittencourt, do Valor Econômico. Como o Ministério da Saúde avalia o prolongamento do período de quarentena previsto para as empresas? Trabalham com um cenário de semanas ou de meses? Isso tem que ser perguntado para quem tomou, para aqueles que tomaram essas medidas mais drásticas. Para o Ministério da Saúde, continuam as mesmas recomendações e todas estabelecidas em portarias do Ministério da Saúde. Nenhuma recomendação foi dada que não fosse oficialmente através de portarias. A pergunta sobre como é que vai ser feito esse retorno, eu espero e eu imagino que todos que tenham tomado essas medidas mais drásticas tenham feito já a sua planificação para o que fazer a partir do momento que termina esse período. Maria Eduarda Cardim, Correio Brasiliense. Alguns países, como a França e a Itália, estão aplicando multas a quem desrespeita a lei de quarentena. O Ministério da Saúde estuda e considera essa possibilidade. Mesmo com as recomendações, ainda é possível ver uma considerável movimentação nas ruas. Até o momento, o Ministério da Saúde não estabeleceu nenhuma situação de quarentena. O Ministério da Saúde, até o momento, estabeleceu isolamento. Isolamento é recomendado pelo profissional médico que atende o paciente, que identifica que o paciente é sintomático e que coloca esse paciente em isolamento domiciliar, extensivo aos seus familiares. Então, não existe, por parte do Ministério da Saúde, nenhuma orientação, determinação de quarentena. Por consequência, nós não estamos pensando em penalidades para quem não cumprir com essas orientações, uma vez que elas não foram definidas pelo Ministério da Saúde. Secretários, antes de voltar ao tema, antes de ir para o próximo tema de contratação de médicos, eu vou só voltar ao tema do casos de óbitos. Na pergunta da Letícia Casado, do New York Times, ela nos questionou e não foi respondido se é possível essa estimativa do Einstein de, para cada caso confirmado, nós temos 15 não detectados. Então, é porque eu acho que passou muito rápido. Nós vamos, com os testes rápidos, realizar um estudo, um inquérito local lá em São Paulo, retrospectivo, para entender um pouco como que foi essa infecção, pegando casos positivos, exames, resultados de casos positivos e seus contactantes. Quem vai nos ajudar com isso é o Dr. Marcelo Buratini, que é um grande epidemiologista do Brasil, e com isso vamos ter um pouco mais de compreensão da dinâmica desta doença. Então, pode ser que o Einstein, dentro da sua realidade, daquilo que ele está testando, tenha validade, é o que a gente chama de validade interna, mas não podemos pegar este dado e falar assim que tenha validade externa, ou seja, usar a experiência e a casuística que o Albert Einstein tem para um país inteiro, porque as realidades são distintas em cada localidade. O Ministério considera 7-1, acho que a gente... Vamos ao tema contratação de médicos e convocação de estudantes. André de Souza, Jornal o Globo. Uma das regras para a participação dos estudantes de medicina no esforço de combate ao novo coronavírus é que eles, abre aspas, poderão fazer jus à obtenção de desconto no valor da mensalidade a ser definido e concedido pelas IES privadas, às quais estejam vinculados, fecha aspas. Como isso vai funcionar? Haverá incentivos às IES, que é instituições de ensino superior privadas? Esse assunto está sendo discutido pelo Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. Não teria condições de responder nesse momento, mas nos próximos dias a gente pode voltar a esse tema e dar uma resposta mais objetiva. O tema é assistência e equipamentos. Beatriz Jucá, do El País. Qual o retrato que o governo tem hoje da ocupação de leitos de UTI, onde são tratados casos mais graves da doença? E como vem... Amandinha. Como vem se estruturando para garantir a assistência a doentes mais graves, mais respiradores, por exemplo? O que está em curso? Muitas vezes as pessoas não reconhecem que o sistema de saúde brasileiro, e o ministro tem dito isso muitas vezes, que o nosso sistema é um sistema organizado, é um sistema robusto, e é um sistema que está preparado para enfrentar situações muito adversas. As críticas que são feitas ao Ministério da Saúde e ao sistema de saúde brasileiro, porque nós não estamos preparados, porque nós não temos leitos de UTI, ela precisa ser
demonstrada com números. Não é isso que o Ministério da Saúde entende. Nós entendemos que o nosso sistema de saúde está preparado e que o nosso quantitativo de leitos de UTI é adequado às demandas até o presente momento. Daqui para frente, com essa nova demanda do coronavírus, nós teremos que fazer ajustes. Eu quero comparar os dados do Brasil com os dados de países de primeiro mundo para vocês poderem ver em que situação nós estamos. Por favor. A Alemanha tem 3 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. É o país, para cada 10 mil habitantes, é o país fora da curva. Vamos olhar os demais países europeus. A França tem 1,05 leitos para cada 10 mil habitantes. A Itália, que está com enorme dificuldade para atender a sua população, tem menos de 1 leito para cada 10 mil habitantes. A Itália tem 0,83 leitos. O Reino Unido tem 0,6 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. E o Brasil, que não tem estrutura nenhuma, que tem um sistema de saúde que não funciona, que é precário, tem 2,6 leitos de UTI antes da ampliação. Isso aqui é o retrato que nós tínhamos no início de março, final de fevereiro. 2,6 leitos para cada 10 mil habitantes. Vamos pensar em números absolutos. São Paulo, só o estado de São Paulo, tem mais leitos de UTI que toda a França. Só o estado de São Paulo tem quase o dobro de leitos que toda a Itália. Só o estado de São Paulo tem o dobro de leitos de UTI que o Reino Unido. Esses países tiveram muita dificuldade em atender às demandas por pacientes que precisam de respirador e que precisam de leite de UTI. Eu venho dizendo há bastante tempo que a Alemanha tem um resultado diferente e eu acho que o resultado diferente da Alemanha, porque a Alemanha tem esse perfil diferente de todos os outros países europeus, que tem 4, 5 vezes mais leitos de UTI que a França, que a Itália e que o Reino Unido. O Brasil está preparado. E nós vamos ampliar muito o nosso número de leitos de UTI. Provavelmente, nós vamos colocar no nosso sistema um número de leitos de UTI maior do que a França tem hoje. Nós vamos colocar acréscimos de leitos de UTI maior do que todo o Reino Unido, do que toda a Itália. Então, o Ministério da Saúde, o governo está se preparando para isso, nós vamos ter dificuldade. Mas nós não vamos desmoralizar o nosso sistema de saúde. Ele é organizado, ele é robusto e está preparado para enfrentar essas adversidades. Natália Fruit, RBS TV. Entidade de classe nos estados, sindicatos médicos e outras categorias estão reclamando que os profissionais de saúde estão sem EPIs, que é equipamentos de proteção individual em saúde, se não estou enganado. Faltam principalmente máscaras. Qual a quantidade e os tipos de itens que o Ministério já mandou para os estados? O Ministério da Saúde já mandou uma primeira remessa para todos os estados brasileiros de 20% do que nós conseguimos comprar. A ideia era distribuir para todo o país 20% e os outros 80% nós vamos distribuir conforme a necessidade. O que acontece? Alguns estados, principalmente a região norte e nordeste, nós tivemos um atraso no envio desses EPIs por uma razão muito simples. Esses nossos equipamentos estão nos aeroportos já há 2 ou 3 dias, aguardando voos que possam levar, e esses voos não ocorreram. Houve cancelamento de voos, ou quando tem um voo, já tem um excesso de bagagem, enfim, não conseguimos mandar. Então, eles foram pelo sistema rodoviário. Para quem não recebeu ainda, Norte e Nordeste deve chegar no dia 27 e no dia 28, mas nós estamos preparando já para amanhã uma segunda remessa de equipamentos de proteção individual, incluindo as máscaras. Daí nós vamos utilizar uma outra estratégia para enviar esses equipamentos. Nós estamos solicitando o apoio da Força Aérea Brasileira para que a FAB possa, a partir de agora, fazer a logística de distribuição desses EPIs para os estados Norte e Nordeste, uma vez que para os demais estados nós não temos dificuldade para o encaminhamento. Então, nós estamos mandando agora uma segunda remessa. É suficiente?
Pessoal, a questão da máscara é insuficiente no mundo inteiro. Os Estados Unidos não tem máscara suficiente, o mundo não tem máscara suficiente. Nós estamos fazendo o esforço do que é possível. Ontem, por exemplo, nós apreendemos em Santa Catarina 5 milhões de máscaras que estavam sendo exportadas. 5 milhões de máscaras. Entre hoje, ontem e amanhã, nós vamos fazer 71 apreensões com o apoio da Receita Federal. 71 apreensões de exportações de produtos que não podem mais ser exportados. Equipamentos de proteção individual, respiradores, monitores, enfim, tudo aquilo que a gente precisa, nós estamos apreendendo para que não saia do país. Mas, mesmo assim, nós vamos ter dificuldade. Quais são as medidas que a gente pode fazer em relação à questão das máscaras? A máscara, para a população, para as pessoas que querem impedir, porque estão sintomáticas, impedir de contaminar outras pessoas, é uma barreira física. Faz com pano. Quem não tem outra alternativa, faz com pano, pega um tecido, coloca, bota um elástico. Ele é uma barreira física para que não haja, ao falar, ou ao tossir, ou ao espirrar, a disseminação de gotículas que possam contaminar outras pessoas. Vamos deixar as máscaras, essas que têm registro, que são aprovadas pela Anvisa, para ser utilizadas pelos hospitais. Vamos deixar para ser utilizada pelos profissionais da área da saúde. Existem já iniciativas como aqui em Brasília, o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal está produzindo as suas máscaras. Colocou 3 ou 4 pessoas com máquinas de costura e comprou o tecido que é utilizado para fazer essas máscaras, chama-se TNT. Essas máscaras estão sendo confeccionadas dentro do próprio hospital, para a utilização, para os casos de pacientes que são sintomáticos, para os funcionários que estão gripados, e reserva para a equipe médica, para a equipe cirúrgica, as máscaras que são produzidas, que têm registro. Tem outros estados, São Paulo, hoje pela manhã, anunciou, está comprando, adquirindo esse tecido chamado TNT, que é o tecido utilizado para a produção de máscaras, e fazendo um convênio, uma parceria com as pessoas que estão em liberdade, como chama os presidiários, como é a correta? Privados de liberdade, né? Os presidiários, eles, para que elas ou eles possam fazer esse trabalho de produção de máscaras, o que é extremamente criativo e que vai nos dar uma folga nesse quantitativo de máscaras. Não esperem máscaras que o governo vai ter condições de colocar todas as máscaras que nós precisamos. Não vamos conseguir. As pessoas vão ter que ter criatividade. Se não tem outra alternativa, faça uma máscara em casa, faça uma máscara com pano. Isso é uma barreira física e que vai ajudar para os casos de pessoas que estão sintomáticas e não querem transmitir para outras pessoas. Não recomendo isso, em hipótese alguma, para o serviço de saúde e nem para os profissionais de saúde. Esses vão continuar utilizando as máscaras oficiais registradas na Anvisa. Renan Ramalho, de O Antagonista. Quantos hospitais de campanha estão sendo montados no país para atender pacientes com a Covid-19? Os hospitais de campanha vão ser montados de acordo com as necessidades dos municípios e dos estados. O governo federal vai colocar as Forças Armadas, o Ministério da Defesa está colocando as Forças Armadas para ajudar, contribuir, colaborar, fazer parceria. Quem vai definir o que está precisando são os municípios e são os estados. Não é o Ministério da Saúde daqui que vai determinar que tenha que ser colocado um hospital de campanha no lugar A ou no lugar B. Os gestores municipais e estaduais definem isso e o Ministério da Saúde apoia. Apoia financeiramente, apoia com equipamentos, apoia com EPI e apoia com a participação das Forças Armadas. Daniele Popov, TV Brasil e Voz do Brasil. Ontem o ministro Mandetta falou sobre a produção de 300 a 400 respiradores por semana aqui no país. Gostaria de saber se essa fabricação já está em andamento pela indústria e se tem alguma perspectiva de entrega dos respiradores à rede de saúde. Sim, já está em andamento e nós esperamos que em 2 semanas a gente comece a receber
produtos já dessas parcerias que estão sendo feitas, onde empresas estão se associando, algumas empresas com know-how na área de produção de respiradores, outras que não têm, mas que se associam, colocam a sua disponibilidade para produzir ventiladores, respiradores. Isso está acontecendo no mundo inteiro. A Boeing está produzindo respiradores. A Rolls-Royce está produzindo respiradores. As empresas brasileiras também estão fazendo parceria para produzir respiradores. Perguntas relacionadas às que a gente respondeu. Érica Alcântara, Jornal Ouvidor. Tem hospital da região metropolitana de São Paulo que está sem máscara, toucas e luvas para os profissionais de saúde. O que o Ministério da Saúde vai fazer para socorrer estes hospitais que atendem pelo SUS e são dirigidos por entidades filantrópicas? O Ministério vai fazer o que é possível. Comprar tudo que nós temos, toda a produção nacional. O Ministério vai apreender todos que tentarem exportar máscaras. O Ministério vai tentar comprar o máximo de máscaras no mundo, na China, na Índia, aonde tiver. Vamos tentar comprar o máximo que nós pudermos. Agora, o Ministério da Saúde não faz mágica. O Ministério da Saúde pode disponibilizar tudo que for possível. As outras alternativas eu falei inicialmente. Criatividade, produção de máscaras nos estados, produção de máscaras nos municípios, produção de máscaras nos hospitais e até mesmo produção de máscaras no domicílio para utilização dentro das suas residências. O próximo tema, cenário internacional. Felipe Amorim, UOL. Por que foi permitido o envio de máscaras e ventiladores pulmonares para a Itália? Há falta ou excedente desses equipamentos aqui no Brasil? Isso já foi respondido numa outra coletiva, porque essas máscaras e esses ventiladores já tinham contrato, já tinha sido paga, e o governo da Itália, o ministro de Saúde da Itália, fez um apelo para o ministro Mandetta, para que liberassem, porque a Itália está numa situação muito mais difícil do que a nossa, para que liberasse para a Itália essas máscaras e esse pequeno número de ventiladores, se não me engano, são 50 ventiladores, 50 respiradores, liberando para a Itália. E até na condição de que a Itália vai começar a reduzir o número de casos, os gráficos já estão até apontando para isso, nós estamos aqui todos rezando, torcendo para que continue essa tendência de redução de casos na Itália. A Itália vai sair dessa crise provavelmente antes de nós estarmos na nossa fase mais difícil, e nós vamos esperar que esses países aos quais nós estamos ajudando hoje, também possam ajudar o Brasil. Essa é uma retribuição que nós estamos fazendo. Nós estamos liberando para a Itália, quem sabe a Itália depois pode nos ajudar. Letícia Mori, BBC Brasil. O governo da França tomou medidas para garantir que os suplementos de máscaras e EPIs vão para os hospitais e profissionais que necessitem, restringindo a compra desse material para o público em geral. O governo brasileiro pretende fazer algo do tipo? Nós já estamos fazendo, nós já estamos impedindo a exportação de máscaras, nós estamos já achando medidas alternativas para a produção dessas máscaras, e a rede de farmácias não tem mais máscaras. Não tem o que fazer com o comércio de máscara no varejo. Não existe mais o comércio de máscara no varejo. O governo adquiriu tudo que era possível e vai adquirir tudo que é possível. Tema campanha de vacinação. Dalton Almeida, da IPTV. Sobre a campanha da gripe, em vários municípios houve falta de vacina nesses 2 primeiros dias. Exemplo, interior de São Paulo. Houve corrida aos postos de vacinação. O primeiro lote entregue pelo Butantan já acabou? Quanto resta? Quando será entregue o próximo e quantas unidades? Eu já falei sobre isso, meu secretário Anderson talvez tenha mais informações. Nós iniciamos a campanha com 10 milhões de doses de vacina. Segundo informações dos estados e municípios, repassadas ao Ministério da Saúde, foram aplicadas até hoje, 24 de março, até às 16 horas, 1.478.650 doses. É claro que também temos que considerar o tempo de digitação das vacinas aplicadas
e consolidar. Mas, com certeza, não está a totalidade. Então, nós temos ainda, em alguns lugares, vacina disponível, em outros lugares, vacinas, como o secretário Gabardo mencionou, localizadamente alguns postos, alguns pequenos municípios, algumas localidades sem a vacina. Estamos toda segunda-feira fazendo remessas de novos lotes de vacina. É assim que foi combinado com o Instituto Butantan, até atingirmos 75 milhões de doses de vacina em todo o Brasil, no prazo da campanha, 23 de março a 23 de maio. Então, nós estamos agora dentro do planejado, as coisas estão acontecendo e os municípios estão entrando em contato conosco. Alguns municípios fizeram vacinação para além do público específico, é natural, tem estratégias localizadas, mas não é a orientação global, mas nós não temos nenhum problema quanto a isso, as estratégias estão adaptadas a cada realidade e também pedimos a compreensão dos gestores para orientarem a sua população de que o Ministério da Saúde enviará regularmente as vacinas e, caso aquele que não pôde tomar a vacina nesta semana, que oriente este cidadão como ele deve retornar ao posto, que dia que deve retornar ao posto de vacinação. Então, agradecemos, porque se faltou vacina, porque houve uma procura bastante aos postos, as pessoas estão aderindo nesses locais. O que nós temos é que é para amenizar, porque houve uma intensidade maior de busca, porque no ano passado foi muito difícil vacinar. Sobrou vacina, tivemos que fazer distribuição e ampliação para toda a população, porque muitos não foram se vacinar. Eu espero que, daqui para frente, a população brasileira procure as unidades, não somente para a vacinação da influenza, mas passando a epidemia, passando a pandemia, que procurem também a vacinação do sarampo, que nós temos que eliminar o sarampo. Eu vou fazer um adendo à pergunta sobre máscaras. O senhor mencionou sobre máscaras de pano e eu queria saber se as máscaras de pano podem ser lavadas ou têm que ser descartadas e pode ser feito com outros materiais, como papel toalha. Antes de falar isso, eu quero reiterar que isso que nós estamos sugerindo possa ser utilizado pelas pessoas que estejam sintomáticas e que estão em isolamento. Nunca por serviços de saúde, por médicos, por hospitais. Esses deverão continuar usando as máscaras que são registradas na Anvisa e que têm um padrão de fabricação que lhes garante a qualidade. Nós estamos falando aqui de uma barreira física. As pessoas que estão sintomáticas, para evitar que as gotículas se transmitam com mais facilidade, quando vão pegar um transporte coletivo, na necessidade de pegar um transporte coletivo, se elas vão no supermercado fazer aquisição da sua alimentação, se ela precisa sair para fazer alguma dessas situações, ela pode usar uma barreira física. Essa barreira física, muitas vezes a gente faz com o braço, pode ser feita com uma máscara feita de tecido, pode ser feita na internet, tem várias alternativas que já estão sendo oferecidas, sugestões que estão sendo oferecidas, todas elas funcionam como barreira física. Por consequência, elas podem ser utilizadas nessas condições que nós estamos falando. Você pode lavar. Pode lavar. Lavar não vai deixar de continuar sendo uma barreira física. Ela não vai ser esterilizada. Nós não vamos ter a garantia de que aquele material não tem bactérias. Não é isso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de ter uma barreira física que vai reduzir a possibilidade da transmissão do vírus. Vitor, da Globo News. As autoridades do Ministério da Saúde sempre prometem transparência na gestão dos recursos para o combate ao novo coronavírus. A medida provisória que garante suspensão de prazos para apresentação de resposta à Lei de Acesso à Informação contradiz essa premissa. Como será garantida a transparência daqui para frente? Vocês não vão precisar da Lei de Acesso à Informação para obter as informações sobre
os gastos do Ministério da Saúde em relação ao coronavírus. Isso já foi dito pelo ministro, já foi dito por mim aqui em várias oportunidades, que o Ministério da Saúde vai colocar todas as despesas elaboradas, todas as despesas executadas para coronavírus numa conta específica com absoluta transparência. Os nossos processos de aquisição, os nossos contratos, todos estão sendo acompanhados dentro do Ministério da Saúde por um grupo que envolve a nossa diretoria de integridade, com a participação do TCU, da CGU, da PGR, até mesmo do Supremo Tribunal Federal. Todos os nossos processos estão sendo acompanhados. E a transparência está garantida, independente dessa questão da lei de informações. Vocês não vão precisar utilizar desse argumento para obter as informações. Elas vão estar lá no site. Acontece que muitos estão querendo saber o seguinte: bom, mas até agora o Ministério da Saúde não gastou os 5 bilhões de reais. Não gastou mesmo. E nem vai gastar agora, imediatamente. Por quê? Nós estamos dizendo que nós vamos garantir o pagamento de todas as internações com coronavírus. Agora, nós não vamos antecipar o pagamento para os hospitais. Nós não vamos pagar sem saber quanto é que nós vamos gastar. O recurso está aqui, à medida que as internações ocorrerem, as AHs forem elaboradas, o Ministério da Saúde vai pagar o hospital. Nós estamos dizendo aqui que nós vamos pagar o custeio de todos os leitos de UTI que os pacientes internarem por coronavírus, independente do repasse que é feito pelos estados e municípios. Mas nós não vamos antecipar esse gasto. Nós vamos pagar de acordo com o uso desses leitos de UTI, dessas internações. Então, esse recurso, nós já fizemos repasse de R$ 2,00 por habitante para os estados. Futuramente, em 1 ou 2 dias, nós vamos fazer uma nova transferência de recursos que será anunciada oportunamente pelo ministro e pelo presidente Bolsonaro. Nós estamos adquirindo respiradores, nós estamos adquirindo equipamentos de proteção individual. Tudo isso vai compor um relatório, vai compor uma contabilidade especial para o coronavírus. E isso ficará disponível na página do Ministério da Saúde. O tema é medicamentos. Júnior... Esqueci a compra, senão o Anderson vai ficar chateado. A compra dos insumos para os testes. Os testes, os equipamentos que vão fazer, as máquinas que são necessárias para fazer a realização dos testes, tudo isso está sendo comprado, obviamente, com os nossos recursos, fora aqueles que são doados por iniciativa privada e por empresas. Até para... Eu já falei isso aqui, vou reiterar. Os testes rápidos, né, o preço médio no mercado... Neste momento, lembrando que nós estamos com poucos insumos, poucas pessoas, poucos países que têm a oferta, ele gira em torno de R$ 75,00 cada teste. O teste rápido, o teste RT-PCR, ele gira em torno, ele custa para a gente em Biomanguinhos R$ 98,00 cada teste. São testes diferentes. Um eu preciso da máquina, preciso do tubo, preciso de uma pessoa experiente, tem que pagar. Então, ele é mais caro, ele envolve muito mais. O teste rápido ele é mais simples, ele é mais barato do ponto de vista operacional e, para ele ser custo efetivo, tem que ser feito em larga escala. Ele não é um teste para clínica, ele é um teste de triagem. Então, todo esse custo, ao final, será computado. O que nós já executamos será publicizado e os que estão em negociação, obviamente, estão em negociação dentro dos trâmites com a controladoria, ouvidoria, TCU, todo mundo acompanhando cada para e passo o que nós estamos fazendo e todo esse processo com o máximo de transparência. Essa é a determinação do ministro Mandetta. Estamos seguindo a sua orientação. Eu esqueci mais 2 itens importantes que estão nessa relação das nossos compromissos financeiros. Um, que é a contratação dos profissionais para o atendimento nas unidades básicas de saúde, né? Todos esses médicos estão sendo contratados, aí 5 mil médicos estão sendo contratados com esse recurso. Ainda tem o recurso que foi repassado para as prefeituras, não é repassado, o recurso está garantido para todas as unidades que ampliarem o seu horário de atendimento, são R$ 900 milhões que ficam disponibilizados à medida que os municípios vão
habilitando essas unidades para expansão do horário de atendimento, bem como toda ampliação de leitos de UTI. Cada leito de UTI desse, que é custeado pelo Ministério da Saúde, todos os leitos de UTI são custeados pelo Ministério da Saúde, nós pagamos um valor da diária. Isso é quase R$1.000 por dia o valor das diárias de leitos de UTI. Tudo isso está dentro dessa nossa conta do coronavírus. E eu posso dizer para vocês que essa conta hoje, ela já comprometeu pouco mais de R$5 bilhões. Já ultrapassamos os R$5 bilhões. O tema é medicamentos. Júnior Berilo, Super Rádio São Paulo. Como estão sendo produzidas as pesquisas no Brasil no que se tange à busca de um medicamento, uma vacina, alguma fórmula de bloqueio ao coronavírus? Quais órgãos estão envolvidos nas pesquisas? Alguma parceria com outros países para esta finalidade? A Secretaria, nós temos o Centro de Operações de Emergência. O Centro de Operações de Emergência envolve todas as secretarias. Nós estamos aqui, eu como secretário de Vigilância e Saúde, doutor Gabardo como secretário executivo. Dentro do COI nós somos técnicos, nós fazemos parte de uma equipe enorme. E dentro dessa equipe também fazem parte outras instituições, como a Universidade de São Paulo, como a Fundação Oswaldo Cruz, como o Hospital Albert Einstein, como várias instituições, a Universidade, o Instituto Adolfo Lutz, Instituto Evandro Chagas. Então, todos esses atores estão fazendo. Como eu acabei de mencionar, o professor Marcelo Buratini vai nos ajudar agora, se ofereceu para nos ajudar a fazer a avaliação do teste rápido, fazer uma avaliação de campo, que a gente chama. Nós estamos buscando o teste do medicamento, o doutor Denizar Viana, que cuida da parte de pesquisa do COI, né, que é ligado a toda a área dele. Então, a parte de pesquisa do Centro de Operação de Emergência é coordenada pelo doutor Denizar Viana. E nós estamos fazendo parcerias, abrindo linhas de pesquisa para monitorar o medicamento. A cloroquina está sendo estudada. Pesquisa não é só a pesquisa de laboratório, nós fazemos pesquisa aqui também dentro do Ministério da Saúde. Então, todas as publicações que estão saindo, estamos fazendo revisões de escopo, revisão sistemática, discutindo com outros atores. Agora, neste momento, estou recebendo aqui uma análise de cenário numa parceria entre o Ministério da Saúde, o COI, com a Universidade de Harvard. Então, temos uma outra parceria com a Universidade de Oxford. Então, todos os atores, o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o CIDAX, da Fiocruz da Bahia, onde eu trabalhei, está ajudando a gente com análise técnica de grandes bancos de dados. Então, todo apoio está sendo utilizado. Vacina é um pouco mais complexo, mas o Instituto Butantan, em São Paulo, e a Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, está em parceria com os atores, com as instituições de pesquisa que estão desenvolvendo vacina. Como nós não temos ainda um volume grande, estamos no início, esses conglomerados, esses grandes consórcios de análise de medicamento e vacina. Sobre a fórmula de bloqueio, por isso que nós estamos adquirindo os testes, como nós mencionamos. Então, os testes, eles vão nos ajudar a partir do teste, a partir do monitoramento da ocupação dos leitos, né, com a parte da área de assistência, que o doutor Francisco Figueiredo, o doutor Erno estão monitorando, vai nos dar a velocidade da epidemia em cada local. Então, como o doutor Gabardo falou, agora, quinta-feira, muito em breve, teremos informações complementares, nos mostrando melhor a dinâmica desta transmissão no território nacional. Lembrando que nós temos muitos municípios ainda que não têm casos, temos estados que têm ainda um volume de casos proporcional à sua população muito pequeno. Então, temos que lembrar, não tem só o vírus coronavírus circulando, tem influenza A, influenza B,
Tem outros vírus respiratórios que estão circulando que se parecem com o coronavírus. Também geram gripe, também geram coriza. Isso gera uma confusão. Para isso, estamos monitorando a co-circulação de vírus do coronavírus, com outros vírus respiratórios. E isso vai ficando mais claro na medida que nós estamos entrando na sazonalidade de doença respiratória. É natural que teremos aumento, principalmente por volta da semana epidemiológica 17 até a semana 22, 23. Isso todos os anos acontece, aumenta os casos de gripe nesse período. Com relação ainda a medicamentos, o Ministério da Saúde concluirá até amanhã e vai amanhã apresentar a sua posição oficial em relação à utilização de cloroquina e hidroxicloroquina. Isso está sendo finalizado hoje. Eu tinha prometido que nós divulgaríamos isso hoje, mas estamos fechando isso e amanhã, então, teremos uma posição oficial do Ministério da Saúde sobre a utilização desses medicamentos. Isso é pesquisa operacional. Nós encerramos, então, as perguntas, né? Lembrando que nós utilizamos hoje o critério da regra de uma por jornalista / redação. Foram 29 perguntas em cerca de 1 hora. Então, bem dentro da proposta dessa coletiva virtual. Eu passo para o secretário encerrar. Eu peço compreensão para os jornalistas que não tiveram a segunda pergunta respondida, que para nós é extremamente desgastante. Nós queremos continuar aqui todos os dias respondendo a todas as perguntas que vocês fizerem, mas acho que esse critério de cada um ter a oportunidade de fazer uma pergunta é bem interessante. Até porque, senão, amanhã vocês não vão ter o que nos perguntar. E nós vamos estar aqui amanhã, rigorosamente, como a gente tem feito todos os dias, tentando responder de forma objetiva todas as questões que vocês levantarem. Vamos continuar com esse acordo de nós vamos responder, e hoje eu quero cumprimentar todos os jornalistas que fizeram as perguntas, porque ninguém fez perguntas sobre posição pessoal de alguém ou de alguma autoridade, porque isso nós não vamos responder. Fizeram as perguntas que são relativas à saúde, que é o que nós sabemos responder. As questões que são relacionadas a outros ministérios, nós não somos as pessoas mais adequadas para responder. Então, nós vamos deixar para que isso seja respondido pelos demais ministérios, no Comitê de Gestão da Crise, que funciona junto à Casa Civil. As questões relativas à questão da saúde, tanto do ponto de vista epidemiológico quanto do ponto de vista assistencial, nós continuaremos aqui respondendo para vocês. Agradeço e até amanhã. Obrigado. Tá aí, nós acompanhamos na íntegra a entrevista no Ministério da Saúde com atualizações e detalhamentos sobre o coronavírus. Voltamos agora com a programação da TV Brasil e você continua bem informado pelas nossas redes sociais. Até mais.